galera, vai ficar como do reinado de Davi e também um pouquinho do reino de Salomão, mas na próxima aula. Na aula anterior, nós começamos a aprender sobre a monarquia israelita. Aprendemos que temos duas partes: o Reino Unido e depois a divisão do reino, que é assunto das próximas aulas. No Reino Unido, 120 anos, dividido em três partes iguais. 40 anos reinou Saul, 40 anos Davi, 40 anos Salomão. Saul e Davi foram ungidos por ordem de Deus pelo profeta Samuel. Agora vamos acrescentar um detalhe. Pegue o seu caderno onde você fez essas anotações. Embaixo de Saul, 40 anos, escreve o seguinte: 1 Samuel, capítulo 9, até o 31, que é o último capítulo. Então, a história de Saul, nós vamos encontrar no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 9 até o capítulo 31, que é o último capítulo do primeiro livro de Samuel. Bem, já a história de Davi, nós encontramos também no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 16 até o primeiro livro de Reis, capítulo 2. Então, se eu quiser ver a história de Davi, primeiro livro de Samuel, capítulo 16 até o primeiro de Reis, capítulo 2. Logo, nós vamos encontrar no segundo livro de Samuel também falando sobre Davi. E Salomão, que é o terceiro e último do Reino Unido, nós encontramos no primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 2 até o capítulo 11. Aí encerra o Reino Unido. Mas alguém poderia perguntar: escuta, quando eu termino o primeiro, o segundo livro de Reis e entro em Crônicas, eu vejo também a história repetida. Sim, porque são livros paralelos. Depois eu vou ensinar o porquê acontece lá também, o porquê repete a história lá também. Porque eles acontecem simultaneamente, só que um olha de um ponto de vista e o outro de outro. Tem informações, um complementa o outro. Seria a melhor colocação. Tudo bem? Vamos falar agora um pouquinho de cada rei do Reino Unido. Começando por Saul. Saul começou bem o seu governo. Uma pessoa humilde, tranquila, mas de repente começa a mudar o seu comportamento, o que levou Samuel a chamar severamente a sua atenção. E ele cometeu pelo menos 3 erros. O primeiro deles, ele quis oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. A atribuição de oferecer sacrifício era do sacerdote,